Elementos da comunicação e barreiras que podem gerar aí desprocessos na comunicação é o que nós veremos na nossa aula de hoje, que tem como título Comunicação Desprocessos. E para nós iniciarmos, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções da comunicação. Dentre as mais diversas possíveis funções que a comunicação tem, a partir de Robbins, eu separei aqui quatro para nós refletirmos um pouquinho. A questão do controle, da motivação, do informar e de expressar as emoções. Quando nós falamos de controlar, nós estamos, nos referindo ali à capacidade que a comunicação tem, então, de orientar o comportamento de outro, de controlar o comportamento de outro, seja dos mais diferentes modos e nos mais diferentes níveis de comportamento. Quando da mesma forma, e ali nós podemos linkar com a questão da motivação, a comunicação ela pode gerar então uma possibilidade de motivação ao outro também. Então, esclarecendo para qualquer indivíduo o que deve ser realizado, qual qualidade das atividades então que serão desenvolvidas, como poderão ser desenvolvidas e muitas vezes ali também direcionando ele a realizar, mesmo quando esse sujeito, não acredita que ele consegue fazer. E isso está muito ligado, dentro do campo psicológico, às funções conativas, que é a nossa motivação para algo. E aí, já linkando com isso, a questão de expressar emoções. Então, quando nós comunicamos de uma forma assertiva e eficaz, nós somos capazes de expressar as nossas emoções, ou seja, oferecer meios, né, para nós ou para outro sujeito, para outras pessoas, de comunicar, expressar aquilo que ela está sentindo de uma forma assertiva, de uma forma que seja natural e de uma forma que ela consiga mesmo expressar, traduzir em palavras ou traduzir ali em expressões faciais, né, de uma linguagem não verbal, aquilo que ela está sentindo. E a gente vai ver muito isso, por exemplo, com atores, né, que têm uma capacidade muito grande de expressar ali só com o olhar, com expressões faciais, sentimentos e emoções. E para além disso, a nossa comunicação ela também está dirigida à questão de informar, ou seja, oferecer as informações recebidas para a tomada de uma decisão, ou seja, trazer para o sujeito a capacidade de compreender aquilo que nós esperamos dele ou algo que vai servir para ele de alguma forma para aquilo que ele vai realizar, informá-lo de alguma coisa, ou seja, receber uma mensagem. E aí nós nos direcionamos para isso, para os elementos então que compõem esse processo de comunicação. Ou seja, nós sempre, né, no processo de comunicação, nós temos esse esqueminha básico para facilitar a nossa percepção, né, a nossa compreensão, que é, nós temos uma fonte, né, um emissor de uma mensagem. E esse emissor tem um receptor. E nós não podemos esquecer que tanto este emissor, essa fonte de mensagem, quanto esse receptor, eles estão permeados, eles estão ligados ali a um contexto. E esse contexto é o ambiente, então, onde ele está, os sujeitos que estão envolvidos nesse processo de comunicação e qual é a referência que eles têm para realizar esta comunicação. Quando nós falamos ali da fonte, então do emissor, nós temos que pensar o quê? Na mensagem a ser enviada, ou seja, qual comunicação que eu desejo realizar e na codificação. Quando nós falamos na codificação, é como nós vamos então direcionar essa mensagem. E aí nós vamos fazer a escolha do canal. Ou seja, é um canal visual, é um canal auditivo, é um canal sinestésico. Eu vou escrever, eu vou falar, eu vou projetar. Então, que forma que eu vou utilizar, né, de codificação dessa mensagem para o meu receptor? O receptor, então, é aquele que recebe a mensagem. E ele recebe a mensagem e faz o quê? Decodifica. Mas para ele decodificar essa mensagem, ele tem que estar alinhado à forma como o mensageiro não, né? O emissor da mensagem direcionou, da forma como ele codificou. Ou seja, temos que falar a mesma língua, como nós vimos lá na aula passada também. E nesse processo, né, então de, emitir a mensagem, receber a mensagem, pode acontecer ali alguns ruídos, algumas coisas que podem atrapalhar um pouquinho essa comunicação. E como que nós vamos perceber ou identificar que existe ali um ruído, então uma barreira para esse processo de comunicação? A partir do feedback. O feedback é o retorno que o receptor vai dar para o emissor, que vai trazer para a fonte. Vamos trocar em miúdos aqui e exemplificar como a nossa relação.
Neste momento, eu estou sendo um emissor de uma mensagem, estou encaminhando a vocês uma mensagem. E uma mensagem que está codificada, tanto de forma visual, não verbal, por exemplo, as imagens, quanto de uma forma verbal, que é o escrito e aquilo que eu estou falando. Então, uma forma oralizada. Nós temos um canal de comunicação que é o nosso vídeo. Então, o vídeo é a nossa forma de comunicação, é o gênero textual que nós utilizamos ali para enviar a mensagem para vocês. Vocês são os receptores, estão recebendo a mensagem. E estão recebendo uma mensagem e são capazes de decodificar. Por que são capazes de decodificar? Primeiro, porque nós falamos a mesma língua. E segundo, porque vocês têm ali, então, todo o conhecimento técnico necessário para interpretar aquilo que está escrito e interpretar aquilo que eu estou oralizando, falando para vocês, né? Então, os termos que eu estou utilizando é algo comum para vocês. E depois eu vou deixar uma atividade. E essa atividade, quando vocês responderem essa atividade, é o que vai me dar o feedback se houve compreensão da mensagem que foi direcionada, ou seja, da nossa aula. E se esse feedback for positivo, bacana, legal, todo mundo compreendeu. Se esse feedback não for tão positivo, então quer dizer que aconteceram alguns ruídos. E aí, nosso papel é buscar o quê? Compreender quais são esses ruídos e barreiras que estão impedindo ou dificultando o processo de compreensão da mensagem. E sempre o primeiro ponto que nós vamos observar é a questão do ambiente, quais são, né, então, o ambiente ao qual está sendo alocado essa mensagem. Nós vamos pensar ali sobre os envolvidos, tanto na questão, nesse caso, do professor quanto dos estudantes, e também no referencial, a partir de onde eu falo e a partir de onde vocês buscam essa compreensão. Então, este é um processo básico que nós chamamos de comunicação. Então, nós temos uma mensagem codificada a partir de uma escolha de um canal que vai ser direcionado então a um receptor que decodifica essa mensagem e dá o feedback para o seu emissor. E nisso então pode haver ali alguns ruídos. E que ruídos são esses que podem trazer ali um desprocesso na comunicação e que pode ser uma barreira então para uma comunicação eficaz? E aqui eu vou listar alguns para vocês e a gente vai discutindo cada um deles. Então, dentro desses ruídos de comunicação, nós podemos elencar filtragem, percepção seletiva, sobrecarga de informação, emoções, linguagem e medo de comunicação. A filtragem. A filtragem é a manipulação do conteúdo da informação pelo emissor para que ela se torne mais interessante ao receptor. É quando nós deixamos a nossa mensagem bonitinha. Ou nós, dentro de um campo linguístico, nós chamamos de eufemismo. Então, quando nós utilizamos ali de artifícios para atenuar, para diminuir o impacto que a mensagem vai ter. Em alguns momentos isso é viável. Porém, se nós utilizamos esse recurso de forma demasiada, isso pode impedir a compreensão total da mensagem que deve ser direcionada. Imagine você, enquanto psicólogo, você vai direcionar para o seu consulente, você vai direcionar ali para o seu paciente alguma informação, alguma técnica que ele vai ter que utilizar para buscar melhorar em algum ponto. Só que você começa a florear, a deixar menos complicado. Será que ele vai ter que compreender, então, em toda a sua dimensão a mensagem, de fato, ou não? Então nós temos que tomar muito cuidado com a filtragem. Outro ponto é a percepção seletiva. Então o receptor ele escuta seletivamente, ou seja, aquilo que ele quer, né, sobre a comunicação e interpreta e decodifica as informações que são de seu interesse. Então as suas necessidades, motivações, experiências e histórico e outras características pessoais. Então esse aqui para quem é casado, para quem tem algum relacionamento aí afetivo, vai entender muito bem, né? O cônjuge só entende aquilo que ele quer da forma como ele quer e quando ele quer. E por que que acontece isso? Porque nós tendemos sempre a ter tanto um nível maior de atenção quanto maior interesse aquilo que nos é prazeroso, aquilo que nos é motivador. Então, muitas vezes nós temos uma percepção seletiva mesmo das informações. Nós não olhamos para o todo e não nos atentamos para o todo, somente para aquilo que nos interessa. E isso também pode ser uma barreira para a comunicação, porque primeiro que isso pode ser algo que atrapalhe a relação e a interação entre o emissor e o receptor, e para além disso, também pode trazer um desprocesso na questão da compreensão total da mensagem que foi então produzida e direcionada, o que pode trazer diversos problemas.
Outro tópico que nós podemos, falar sobre as barreiras ali, né, dos ruídos, é a sobrecarga de informação, ou seja, o conjunto das informações que os indivíduos recebem excede a sua capacidade de processar. Ou seja, é quando nós oferecemos muitas e muitas informações em um pouco espaço de tempo. Isso faz com que o sujeito ele não consiga focar e compreender, esse todo. Talvez, então, a partir de uma seleção auditiva, ele vai pegar um único ponto. Porém, entretanto, todavia, o todo que é importante ele vai se perder, porque existe muita informação. Então, sempre que nós formos passar uma informação, ela deve ser objetiva, clara e direta. Então, não buscando ali florear, enfeitar ou trazer, né, muitos frufruzinhos ali para nossa fala. Claro que há momentos em que isso é importante e que isso pode ser feito, mas sempre quando nós vamos passar uma mensagem, quando nós estamos direcionando algo, ensinando algo, é importante sermos claros, objetivos e diretos, tá? É claro que na aula nem sempre isso acontece, porque nas aulas a gente precisa sempre trazer muitas informações ali. Porém, entretanto, todavia, a gente tenta sempre trazer aquilo que é necessário e pontual para a aprendizagem do aluno. Outro tópico, então, que nós podemos citar aqui nesse processo, então, de ruídos de comunicação, são as emoções. Então, no momento em que o receptor recebe as informações, suas emoções influenciam no modo como ele as decodifica e interpreta. E eu acrescento aqui, não só a relação com o receptor e como ele então recebe essa mensagem, mas também o emissor. Se o emissor ele estiver muito nervoso, muito inseguro, a mensagem lá também vai sair com ruídos, também vai sair problemática. Talvez não saia da forma como ele quer, talvez aquela voz saia meio baixinha, meio atropelada, engasgando ali nas palavras, e isso dificulta também ali para o receptor compreender a mensagem que está sendo direcionada. E da mesma forma o receptor, se ele também tiver com suas emoções, né, abaladas, dependendo da forma como ele tiver, emocionalmente, ele pode também não ter ali um foco atencional direcionado para aquela mensagem. E isso pode influenciar a forma como ele está ouvindo. Um exemplo é uma pessoa em um estado de euforia muito grande, então ela está muito feliz. Ela vai ouvir aquilo que você está falando? Não, não vai, né. A pessoa está mais preocupada com a felicidade que ela está sentindo do que com aquilo que você está falando. Na sala de aula, é muito comum, por exemplo, quando uma pessoa está muito triste, está com medo, está insegura ali com aquilo que o professor está falando, não ficar atento ao que está sendo falado, mas sim ao sentimento que ela está tendo. E isso também dificulta ali o processo, então, de interação, né, de recepção da mensagem. E se você está lá, né, imagina você como psicólogo e tem um paciente, e o paciente se sente ali inseguro ou intimidado por você, jamais que ele vai conseguir ter um foco atencional naquilo que você está dizendo para ele, nas informações que você está oferecendo, né, ou nos recursos que você está direcionando. Talvez ele não consiga fazer isso. Ou se ele está muito ligado a umas questões emocionais, então ele está choroso. É um momento em que talvez o acolhimento e a fala ela tem que ser um acolhimento maior e uma fala diminuída, justamente porque ele está movido ali pelas suas emoções. Então, as emoções elas podem influenciar na forma tanto quanto nós emitimos uma mensagem, quanto nós recebemos essa mensagem. Linguagem. A linguagem, então, as palavras empregadas na comunicação podem possuir significados diferentes para cada receptor da mensagem. Nós falamos um pouquinho sobre isso também, né, na relação sociolinguística, que é as palavras elas têm conceitos, aliás, as palavras elas podem ter ali ideias diferentes de palavras diferentes, ou melhor, palavras diferentes que significam a mesma coisa. Então, por exemplo, lembra da bergamota, da mexerica ou da mandioca e do aipim? São palavras diferentes que têm o mesmo significado, né. Ou palavras que são iguais, mas que têm contextos diferentes. Então, por exemplo, banco. Então, o banco ele pode ser utilizado em diversas situações, tanto o banco de sentar quanto o banco de dinheiro. Então, a linguagem ela é muito importante. E isso para nós é importante nós termos ali uma relação íntima com a questão linguística, porque a palavra é o meio pelo qual nós nos relacionamos com os outros, né? Principalmente dentro da atuação do psicólogo. Medo da comunicação, né, então eu já falei um pouquinho sobre isso quando eu falo das emoções, mas, né, então muitas pessoas, né, sofrem ali de tensão, ansiedade,
no momento em que ela vai trazer ali uma comunicação, e principalmente comunicação oral. Tem pessoas que são inseguras na escrita também, mas a escrita ela sempre está marcada ali por muitas vezes um tempo no qual ela pode, processar. A comunicação oral é no tempo do agora. Então é você abrir a boca e falar. Então nós vamos ver muitos isso na nossa turma quando nós vamos apresentar os seminários. Então nos seminários ali o que acontece? Eu fico nervoso, eu fico ansioso e não consigo me comunicar, porque a tensão, as emoções elas tomam conta de mim, e aí a minha racionalidade vai para o espaço. Então esse medo de comunicação também é um ruído na comunicação, e pode impedir ali, trazer ali desprocesso, né, impedir uma compreensão total. Tanto uma capacidade, fluida, então de encaminhar uma mensagem, quanto de receber essa mensagem. Seguindo, quais outras barreiras nós temos aí no processo de, comunicação? Nós temos algumas outras barreiras que nós podemos, então, tomar como referência. Primeiro, né, o conteúdo da comunicação. E esse conteúdo ele está muito ligado aqui às questões relativas a gênero, à classe social, ao nível acadêmico, à hierarquia. Então, quem que está emitindo a mensagem, quem recebe essa mensagem. E o que eu quero dizer com isso? A quem eu dou valor quando fala e a quem eu não dou valor. Então, qual sujeito na nossa sociedade ou nas nossas relações nós valorizamos aquilo que comunica ou nós não valorizamos aquilo que comunica, tá? Explicações desnecessárias, quando a pessoa quer desenhar aquilo que já é óbvio, né, então também isso acaba empolando ali a comunicação e deixando ela um pouco mais cansativa, problemática e a perda de foco. Interrupção, quando nós temos uma mensagem que sofre demasiadamente interrupções. Ou seja, você está lá, passando ali para uma pessoa alguma informação e as pessoas começam a te interromper, ou passam, te chamam, o telefone toca e você vai interrompendo. Quando chega no final da mensagem, né, todos aqueles problemas, todos aqueles desprocessos já influenciaram na compreensão e muitas vezes vai ter que falar tudo de novo. Descaso e desinteresse ao emitir ou receber a mensagem. Isso pode acontecer quando, no caso do emissor, se é uma mensagem, algo que ele não tem muito interesse ou ele não está muito afim, e aí ele vai falando de qualquer jeito. Então isso pode trazer ali barreiras para a compreensão. E também a pessoa, se ela não quiser receber aquela mensagem. Então você está dando aquele puxãozinho de orelha básico, aquele sermãozinho e a pessoa não quer ouvir. Então ela faz de conta ali, bufa, né, torce o nariz, olha para o lado, tenta fugir, mas isso é um mecanismo de defesa, né, ela está fazendo uma esquiva e na verdade ela também não vai compreender muito. Então, como eu sempre falo, né, eu oriento muito pais, não adianta você chamar a atenção do adolescente no momento em que acontece a situação. Né, espera a poeira baixar e depois você conversa, porque senão vai haver um desinteresse dele em ouvir aquilo que você quer falar e a sua mensagem vai estar cheia de emoções e que também não vai ser uma mensagem assertiva e eficaz. Então a gente vai ter ali vários problemas e barreiras. Então, né, pessoas com filhos e relacionamentos, não adianta no momento da tensão você querer resolver a situação, né, a mensagem ela vai ser problemática, vai ser cheia de ruídos. Seguindo, um ponto que é muito importante nos dias atuais nós pensarmos, que é a questão do politicamente incorreto. E por que eu coloco, né, dentro dessa função do incorreto? Porque, é uma briga que nós temos na nossa sociedade hoje, a questão das nomenclaturas, dos termos técnicos que têm que ser usados de forma adequada, ou que nós utilizamos de forma inadequada, pejorativa, muitas vezes no dia a dia. Então, quando nós falamos desses termos, nós temos que sempre pensar no contexto sociocultural no qual nós estamos. Então, avaliar o contexto de comunicação, onde ocorre essa comunicação. Como ocorre essa comunicação? Para utilizar os termos que fazem sentido para aquele espaço, para aquele lugar. Nós precisamos enriquecer o vocabulário, então utilizar palavras que, vão soar de uma forma diferenciada, que vão trazer um pouco mais, muitas vezes, de brilho ali para nossa fala, né, trazer ali um pouco mais de status na questão da nossa apresentação, porque claro que dependendo do lugar onde nós estamos, nós vamos adequando ali o nosso vocabulário. Mas imagina você numa apresentação de um seminário para diversas pessoas, numa clínica, para futuros pacientes ali começar a falar de forma errada.
né, e muitas coisas erradas fora da norma padrão. E isso pode ser um problema para você, porque você vai ser muito mal visto, né. Então, é importante que nós tenhamos uma comunicação sempre pautada no padrão normativo da nossa língua. Claro que não desprezando aqui as questões étnicas, né, da etnolinguística e sociolinguística. Então, ter uma postura ética e respeitosa. E isso principalmente, né, se diz ao fato de nós não buscarmos ficar corrigindo as pessoas a todo momento na sua fala. Palavras e expressões ofensivas e intimidadoras. Então nós temos que tomar cuidado também um pouquinho com algumas palavras que nós utilizamos, com expressões que nós utilizamos, ou mesmo expressões faciais, porque nós podemos intimidar o outro a partir dessa palavra. Aí vamos lembrar lá um pouquinho do que nós abrimos falando, né? O controle, né, é um dos elementos que a comunicação permite, o controle sobre o comportamento do outro. Palavras e expressões que tendem, então, a inferiorizar e agredir o sujeito. E aí nós temos uma diversidade muito grande. Muitas vezes nós, não queremos falar da forma correta por puro preconceito. Se a pessoa ela gosta de ser chamada de determinada forma, se determinadas palavras e expressões ofendem as pessoas, por que nós vamos utilizar? Se nós podemos utilizar outras palavras, outras expressões, outra forma de comunicação. Então, para nós é muito importante isso, né? Principalmente num contexto clínico, num contexto de atendimento, é falar palavras que confortem o outro e que o aproximem de nós. Palavras e expressões que expressam estereótipos. E aqui um dos exemplos é quando nós falamos, por exemplo, índio, né. Hoje, nós entendemos que a expressão índio é uma expressão extremamente estereotipada, porque quando se fala índio, você já está pensando na pessoinha lá com um cocar na cabeça, com uma sainha de mato ou de pena e seminua andando com arco e flecha. E essa não é a imagem que nós temos do indígena na nossa sociedade atual. Então, o mais correto falar é indígena, e não índio, porque índio também classifica como se todos fossem a mesma coisa dentro de uma mesma cultura, dentro de uma mesma etnia ali. E não é. Quando nós falamos de indígena, nós falamos dessa pluralidade que existe dos indígenas na nossa sociedade. Então, esse é só um dos exemplos. E também palavras e expressões socialmente incorretas. E aí nós poderemos aqui listar uma infinidade, gente, que não precisa, porque vocês conseguem perceber isso e ver isso no dia a dia. E quantas brigas acontecem hoje, principalmente nas redes sociais, a partir disso, né? Então, das nomenclaturas corretas, um dos exemplos são as pessoas com deficiência, que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência, e ainda nós utilizamos aí pessoas especiais, que não é uma nomenclatura correta, tá? Então, excluam isso do vocabulário de vocês. Então, o correto é pessoas com deficiência. Então, não é excepcional, não é pessoa especial, não é enfim, né, nós temos uma diversidade muito grande de nomenclaturas que são inadequadas e nós continuamos utilizando, ou por falta de conhecimento, ou muitas vezes por simples ignorância de querer continuar reproduzindo aquilo de forma errônea. Então, vamos nos atentar a essas expressões. Claro que, num contexto hoje acadêmico, aos poucos nós vamos nos apropriando deste vocabulário e enriquecendo ele, justamente para que nós possamos termos ali uma fala, uma oratória digna de ser elogiada. Então, a gente vamos aprendendo aí novas palavras. Seguindo, terminologia. A terminologia ou os termos técnicos é algo extremamente importante dentro de qualquer profissão. Nós precisamos compreender alguns termos que são relacionados principalmente à nossa área de atuação e à nossa área de estudo. Porque imagina você se cai ali, alguém pergunta para você alguma coisa e você não sabe responder em relação a um termo que é base da sua área de atuação. Claro que termos de outras áreas não é, aliás, não é que não é importante, né, não é necessário que você tenha um conhecimento aprofundado, mas da sua área você precisa saber. Mas também nós temos que tomar um grande cuidado com a questão das terminologias, porque em alguns momentos nós queremos gourmetizar ali as palavras, nós queremos enfeitar demais, e aí foge totalmente a questão da compreensão e da classificação em si da palavra. Então, alguns exemplos ali que eu vou trazer para vocês, né. Então, ao invés de nós utilizarmos morte, lixo, cotas, mulheres, nós podemos falar lá:
resultado negativo para o paciente. Então, ao invés de falar assim: "Ah, viu, você vai morrer", não, você vai falar: "Olha, os exames demonstraram um resultado negativo para o paciente". Isso atenua a dor e o impacto, muitas vezes, que a mensagem ela pode trazer. Claro que, mais uma vez, como eu sempre alerto, a questão do cuidado com os eufemismos, porque não é a todo momento que nós podemos ficar também floreando. Lixo. Que outra expressão nós podemos utilizar ali? Material de sobra pós-consumo. Então, é uma forma que você pode expressar ali a questão do lixo. Cotas, né? Então, formas de equidade educacional. Mulheres, pessoas do sexo feminino. Então, são formas que nós podemos utilizar ali para mudar aquilo que se fala, né? Então, a ideia aliás, mudar a ideia não, né? Mudar a palavra sobre aquilo que se fala. Mas nós temos que tomar um cuidado, né? Então, utilizemos esses sinônimos com moderação. Aliás, né, uma ideia que eu sempre gosto de falar sobre sinônimo, que na verdade o sinônimo, gente, ele não existe, ele é uma falácia, né? Ele é uma mentira. Por quê? Se 2 palavras significam a mesma coisa, uma delas é desnecessária. Então, ela não existiria na nossa língua portuguesa. Então, muito cuidado com os sinônimos. Se nós temos 2 palavras, elas querem significar 2 coisas distintas. Elas têm conceitos distintos. Claro que seus conceitos eles podem ser similares, parecidos, mas elas não representam e não conceituam a mesma coisa. Então, um grande cuidado com os sinônimos, tá? Então, a palavra, né, a ideia de se expressar, ela traz para nós uma comunicação mais elaborada, quando nós utilizamos ali, então, palavras que são parecidas, que podem ser trocadas, né. Mas então tenha um grande cuidado com a gourmetização. E para nós pensarmos essa gourmetização, eu trouxe aqui uma ideia para a gente pensar. Então, leia aqui, depois você dá uma pausa para pensar um pouquinho antes de você ir para o próximo slide, tá. Técnico em gestão humana e armazenamento em estado inoperante. O que seria essa profissão? O que seria esta coisa que está sendo dita nesse momento? Pausa um pouquinho e tenta refletir aí e adivinhar o que que é isso, antes de você ir para o próximo slide. Coveiro, gente, né. Então, o nosso querido técnico em gestão humana e armazenamento em estado inoperante é o famoso coveiro. Mas olha só essa gourmetização, eu vou falar um monte de coisa e significa algo, né, traz compreensão para quem eu falo? Não. Então é muito mais fácil falar coveiro. Tá? Então a gente tem que tomar um cuidado um pouquinho com essa gourmetização, com esse excesso de termos técnicos. Os termos técnicos, as terminologias, né, técnicas, elas fazem sentido quando você está no meio técnico. Então, quando você vai falar de psicólogos para psicólogos com psicólogos, então você pode usar e abusar dos termos técnicos, porque ali é o espaço. Mas quando você vai falar com outras pessoas a partir dos termos técnicos, ou você explica aquilo que significa, ou você adequa o seu vocabulário. Justamente porque, se nós começarmos a empolar muito, aí é uma pedância, né, muito grande, né, é um ego muito inflado. Então nós temos que tomar um grande cuidado com isso também na nossa comunicação. O ego também pode ser uma barreira para ela. Então, outro ponto que nós podemos pensar é a questão da eloquência. Então, o português adequado à ocasião. Isso seja na fala ou isso seja na escrita. Sempre nós vamos buscar uma gramática que seja normativa, claro, né. Não, como eu já falei, desprezando a etnolinguística e a sociolinguística. Porém, a gramática normativa é o que nós utilizamos como padrão da língua. Então trouxe aqui essa tirinha aqui para a gente pensar. Então o Ricardo ali numa conversa, informal com seu amigo diz para ele lá: "Ricardo, eu estou desolado com o rompimento entre mim e Luciana. Sinto-me prestes a entrar em um estado de desequilíbrio". Gente, quem que fala de uma forma dessa, né, com o seu amigo aí do lado? A gente não fala, a gente fala: "Nós vai, nós fomos, nós vertemos". E numa conversa informal tá tudo bem, tá tranquilo você falar isso. Porém, num momento formal de comunicação, como no quadro ao lado, ou seja, ali no momento de oratória de uma formatura, você não pode falar que nem o nosso colega aí amado, né. Boa noite povo, hoje a galera tá de boa, aqui só para descolar o canudo, então é nós". Pode ser engraçado, pode ser legal e interessante, mas não é o local adequado para esse tipo de vocabulário. Ali se espera uma comunicação normativa, dentro de uma característica que seja padrão na língua.
Então há lugares e momentos para nós adequarmos ali o nosso português, a nossa língua portuguesa, ou seja, para nós adequarmos a nossa eloquência, a eloquência da nossa fala. Seguindo, outro ponto que nós podemos pensar como barreiras, né, é a comunicação multicultural. Então, palavras, expressões e gestos, né? Sempre, palavras, expressões e gestos, eles podem ter significados diversos, diferenciados e múltiplos de acordo com o lugar, sociedade e tempo. Então, local ou região do qual nós utilizamos esses recursos linguísticos. Então, existe uma necessidade de adequação dessa característica linguística, adequação dessa língua daquilo que está sendo falado. Então, essa tirinha aqui do Armandinho para a gente pensar. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma mandioca, por favor. Vou querer macaxeira, que eu adoro. Ou seja, cada um está solicitando alguma coisa, mas é tudo a mesma coisa. Isso difere o quê? Da região na onde cada um vem. Então, nós temos que estar atentos também no processo de comunicação, de interação, no processo terapêutico, porque quando nós conversamos com o outro, para nós compreendermos muita coisa que ele traz, nós temos que compreender, então, qual é o contexto no qual aquele sujeito está permeado, para nós compreendermos ali os elementos linguísticos que ele traz, para nós podermos compreender, então, a mensagem que ele está trazendo. E da mesma forma, nós temos que adequar a nossa mensagem a esse receptor, para que ele possa compreender aquilo que nós estamos querendo dizer, ou seja, falarmos a mesma língua dele. E aí, logo mais eu tenho mais uma tirinha para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Então, dessa adequação linguística. Então, sempre eu tenho que pensar no meu interlocutor, ou seja, com quem eu estou falando, e adequar esse assunto. Então, como que eu vou anunciar? Como que eu vou tratar sobre esse assunto? Qual o gênero que eu vou utilizar, né? Qual a forma do discurso que eu vou produzir para alcançar aquele sujeito? Tenho que pensar no ambiente, então, o local da comunicação, então onde que eu vou fazer a minha comunicação? Eu estou fazendo a minha comunicação numa festa, na conversa ali de corredor, na faculdade, na hora do café, ou eu estou no escritório, ou eu estou numa apresentação oral, ou eu estou num seminário, ou eu estou num processo, dentro de um júri, ou seja, onde eu estou, então como eu adequo a minha comunicação a esse ambiente. E se essa situação ela é formal ou informal. Então, porque para cada uma dessas situações nós vamos ter ali características distintas da nossa comunicação. Dentre elas, então, agora nessa tirinha ali para fechar essa ideia e melhorar a nossa compreensão. Acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O Armando: "Hã?" Ai, Armando, né. Ah, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Ou seja, ela falou a mesma coisa de uma forma diferente, traduzindo ali para a linguagem que o nosso amigo Armando era capaz de compreender. Então, isso é o que nós vamos chamar de adequação linguística. É pensar, então, na nossa forma, né, no nosso local de comunicação, na situação de comunicação e qual adequação eu vou precisar fazer para o meu discurso, para minha fala, para o gênero que eu vou utilizar, para que seja de fato compreensível a mensagem. E aí, já finalizando a nossa aula de hoje, né, caminhando para o nosso final, como futuros psicólogos, né, nós temos que estar atentos ao que nós vamos chamar de psicologia da comunicação, né? Então tem uma área aí da psicologia que está pautada nesses estudos, né? Então ela é uma área de estudo que chama psicologia da comunicação. Não é uma abordagem, é uma área e uma forma de se fazer a comunicação, né? De se pensar a comunicação. E está muito ligado à psicologia organizacional. Então essa área ela vai pensar como as pessoas processam e interpretam as informações. Como que a comunicação influencia então essa interação social e como ocorrem então os desprocessos de comunicação, tá? Então esse é um pontinho aí para nós refletirmos um pouquinho. E eu deixei um texto lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês, refletirem um pouquinho então também sobre essa questão da psicologia da comunicação. Tá. E ali, uma das autoras, né, que é a Leiria, ela vai trazer para nós o quê? Que o trabalho do psicólogo, ele reside onde? Nas relações interpessoais e
Sendo que tem que criar uma relação de confiança e segurança, a comunicação é essencial nela mesma, assim como a forma como se comunica. Então, dentro do contexto de psicologia da comunicação, nós temos que compreender que essa comunicação ela é importante e ela é relevante. Então, não só para a comunicação em si, mas como nós comunicamos. Então, como que nós passamos as informações, como que nós nos interagimos com o outro a partir aí, então, de uma relação linguística, seja ela verbal, seja ela não verbal. Então, é para nós buscarmos essa interação, né, essa relação, aliás, interpessoal, a comunicação é extremamente, importante. Ela é o foco central, né, desse processo. E o Grilla, né, dentro de Leiria, né, então um dos autores ali que ela vai trabalhar vai dizer para nós ali que a competência da comunicação assertiva permite então ao psicólogo que se expresse de forma clara e ainda encoraje os seus clientes a fazer o mesmo, de modo a ter conhecimento das suas necessidades e sentimentos. Então, num contexto clínico, né, a comunicação ela não vai trazer somente a informação para o outro, mas também vai motivar esse outro a que ele também tenha uma boa comunicação, para que ele também consiga lá, que nem nós começamos falando, expresse seus sentimentos, expresse suas emoções, fale de uma forma assertiva das suas necessidades, dos seus sentimentos, e que ele consiga então uma eficácia nesta comunicação. Tanto no processo do setting terapêutico quanto na vida. Então, buscando ali melhores relações interpessoais. E aí a gente finalizamos então por aqui, né. E eu deixo uma pergunta aqui para nós refletirmos um pouquinho, durante essa nova semana que se segue, que é: como anda a sua comunicação? Então, para nós pensarmos um pouquinho aí de como anda o nosso processo de comunicação, na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, nas minhas relações interpessoais. Eu me faço ali um emissor eficaz, eu consigo passar uma mensagem com eficiência, né? Eu consigo me fazer ser compreensível pelo outro, e também da mesma forma como eu sou como receptor no processo de comunicação. Eu consigo interpretar as mensagens que chegam até mim, ou eu muitas vezes tenho dificuldade, desinteresse, ou sou movido por barreiras ali, ruídos da comunicação. Então, para nós refletirmos aí durante a nossa semana. Chegamos ao fim, então. É verdade esse bilhete. Então, e a gente até a nossa próxima aula, né? Um grande abraço para vocês e até mais.